Capítulo 11. O primeiro microscópio que encontrou não servia. A base estava tão prejudicada que qualquer vibração afetaria tudo. O mecanismo de movimentação desajustado. O espelho não estava firme. Além disso, precisava de polarizadores e condensadores. Possuía apenas um porta-lâminas e ainda por cima teria que remover as lentes quando desejasse variar o aumento da imagem. As lentes não prestavam. Mas é claro, sabia pouco de microscópios e acabou pegando o primeiro que encontrou. Dias depois o atirou contra a parede, quebrando-o em pedaços. Depois que se acalmou, foi à biblioteca e pegou um livro sobre microscópios. Da próxima vez que saísse, não voltaria até que encontrasse um instrumento decente. Com 3 estágios, com condensador e polarizador, boa base, movimentos de diafragma macios, diafragma de íris e lentes de qualidade. Este era mais um exemplo de como se faz as coisas pela metade. Passou um bom tempo se familiarizando com o aparelho. Teve que se virar com um espelho até conseguir um raio direto de luz. Se familiarizou com as lentes, desde as de 3 polegadas até as de 1/12. Aprendeu a pingar uma gota de óleo de madeira no slide e baixar a lente lentamente até quase tocá-la. Quebrou 13 slides antes de aprender. Em 3 dias já era capaz de manipular com precisão e rapidez, controlando a íris do diafragma e o condensador para obter a quantidade precisa de luz. Ele não sabia que uma mosca podia parecer tão sensacional. Logo chegou a um problema maior. Apesar de seus esforços, não conseguia evitar as partículas de poeira. Isso era especialmente difícil devido às tempestades que ainda ocorriam a cada 4 dias. Em média, foi obrigado a construir um abrigo à volta da bancada. Também aprendeu a trabalhar com método. Descobriu que a desordem e o tempo gasto analisando permitiam que a poeira se acumulasse nos slides. Logo tinha um lugar para cada coisa. Bastões de vidro, tempos, pipetas, fórceps, pegadores, lâminas de Petri, agulhas, químicos, tudo sistematicamente em seu lugar. Descobriu, para sua surpresa, que obtinha algum prazer naquilo. Afinal, parecia que tinha um pouco do sangue do velho Fritz em suas veias. Então, colheu sangue de uma mulher. Levou dias para montar as poucas gotas de forma apropriada no centro do slide. Quase pensou que não conseguiria fazer direito. Mas então veio aquela manhã, quando ele, como se fosse um assunto sem importância, pondo o 37º slide com sangue sob as lentes, ligou a luz do aparelho, ajustou diafragma e condensador. Cada segundo que passava tornava o bater de seu coração mais forte, de alguma forma, sabia que chegara a hora. Não era um vírus. Não conseguiu ver nenhum vírus, mas, flutuando delicadamente no slide, estava um germe. Eu te nomeio Vampiris. As palavras vieram à sua mente enquanto olhava pelo tubo. Checando um dos textos de bacteriologia, aprendeu que a bactéria cilíndrica que havia visto era um bacilo, uma espécie de protoplasma, que se movia pelo sangue através de restos que se projetavam do corpo da célula. Esses flagelos com aparência de cabelos mexiam-se vigorosamente gerando o movimento do bacilo. Ficou um longo tempo olhando, sem ser capaz de um pensamento que continuasse a investigação. Tudo o que podia pensar era que estava ali, na lâmina, o que causava os vampiros. Séculos de medo e superstição caíram por terra no momento que vira o germe. Os cientistas estavam certos, havia uma bactéria envolvida. Eles o levaram, Robert Neville,
36 anos, sobrevivente, a completar pesquisa e anunciar o assassino, o germe dentro dos vampiros. De imediato uma onda de depressão o atingiu. Tinha a resposta, mas era tarde demais. Tentou lutar contra a depressão, mas não pôde. Não sabia por onde começar. O problema parecia sem solução. Como iria curar todos? Não entendia nada sobre bactérias. Mas saberei, pensou resoluto. De volta aos estudos. Alguns bacilos, quando as condições lhes são desfavoráveis, são capazes de se transformar em esporos. Condensam seu conteúdo em um corpo oval com uma fina parede. Quando completo, destaca-se do bacilo e vira um esporo livre, altamente resistente tanto a mudanças físicas quanto químicas. Depois, quando as condições são favoráveis à sua sobrevivência, este esporo germina novamente, voltando a existir com as mesmas características do bacilo. Robert Neville se pôs de pé, olhos fechados, as mãos agarrando as bordas da mesa. Devia haver algo ali que servisse, mas o que? Supostamente, o vampiro não tem sangue. As condições para o bacilo vampiris seriam desfavoráveis. O germe protegia-se como esporo, os vampiros caem em coma. Quando as condições melhoram, os vampiros voltam a andar e o corpo permanece o mesmo. Mas como o germe sabe onde há sangue? Socou o tampo da mesa com raiva. Voltou a ler. Ainda havia algo a ser esclarecido. A bactéria, quando não propriamente alimentada, produz bacteriófagos, proteínas autoreprodutoras. Estes bacteriófagos destroem a bactéria. Sem sangue, o metabolismo será anormal, absorvendo água até explodir e destruir as células. Esporos de novo, tinha que incluí-los na história. Certo, suponha que o vampiro não entre em coma. O corpo se decompõe sem sangue. O germe se torna esporos e, é claro, as tempestades de areia. Os esporos livres são carregados pela tempestade. Podem se abrigar em minúsculas feridas de pele causadas pela abrasão da areia. Uma vez na pele, o esporo germina e se multiplica. Conforme se multiplica, progride destruindo tecidos. O bacilo libera assim os corpos decompostos, venenosos em tecidos sadios. Os venenos eventualmente alcançam a corrente sanguínea. E o processo se completa. E tudo sem que vampiros de olhos vermelhos se aproximem das quemas das mocinhas. Sem morcegos batendo contra janelas fechadas, nada de sobrenatural. O vampiro era real. Apenas sua verdadeira história nunca havia sido contada. Neville se recordou de algumas pragas históricas. Lembrou-se da queda de Atenas. Deve ter sido parecida com a de 1975. A cidade havia caído antes que algo pudesse ser feito. Historiadores escreveram sobre a peste bubônica. Robert Neville estava inclinado a achar que os vampiros haviam iniciado a peste. Não exatamente um vampiro. Aquele espectro assassino não fora, senão, uma ferramenta para os germes, o verdadeiro vilão. Os germes haviam se escondido atrás do véu da superstição, das lendas, propagando-se enquanto inocentes pagavam devido aos seus próprios medos. E quanto à peste negra, que varrerá a Europa, levando 3/4 da população. Vampiros. Por volta das 10, sua cabeça doía e seus olhos pareciam 2 globos inchados de gelatina. Sentia fome. Foi tirar uma costeleta do freezer e, enquanto ela cozinhava no forno, foi tomar uma ducha rápida. Assustou-se quando a pedra acertou um dos lados da casa. Sorriu, cansado.
Estivera tão envolvido, o dia todo, que se esquecera deles rodeando sua casa. Enquanto se secava, se deu conta que não sabia, entre os vampiros na rua, quais haviam. Estiveram fisicamente vivos e quantos foram ativados pelo germe. Era estranho não saber. Deveria haver 2 tipos, pois ele baleará alguns deles sem sucesso enquanto conseguirá destruir outros. Deduziu que os que estavam mortos podiam resistir às balas. O que o levava a outro ponto. Porque aqueles, os vivos, vinham até sua casa. Porque só aqueles e não todos na área. Bebeu vinho com a costeleta e estava delicioso. A comida quase sempre parecia madeira para ele. O trabalho lhe despertara o apetite. Além do mais, não bebera nenhum gole e, mais fantástico ainda, ele não queria beber. Balançou a cabeça. Era dolorosamente óbvio que a bebida servia de consolo emocional. Deixou a costeleta no osso quando terminou. Tomou o resto do vinho e foi para a sala, ligou o gravador e deixou-se cair a cadeira. Ficou ouvindo Daphne e Cleo, de Ravel, suítes 1 e 2, com as luzes apagadas exceto o abajur. Procurou esquecer por um tempo dos vampiros. Mais tarde, não resistiu e foi dar uma olhada no microscópio. Desgraçados, pensou, sentia quase uma afeição a observar aqueles minúsculos protoplasmas deslizando no slide. Pequenos desgraçados.